noite a todos. Satisfação estar de volta aqui na tribuna. E o tema que iremos refletir hoje, justiça divina, como entender. Julgamos que este tema seja um tema de extrema importância, justamente porque a incompreensão deste tema, a incompreensão reflete nas nossas ações do dia a dia, nos nossos comportamentos e nas nossas omissões. Nós podemos dividir o grupo de pessoas em relação a este tema em quatro grupos. O primeiro grupo, aqueles que, por questão de falta de afinidade, não importa muito refletir sobre esse assunto. Se importasse, estaria, por exemplo, aqui hoje. Quando frequenta alguma instituição religiosa, é mais para atender uma exigência social. Mas por questão de falta de afinidade, não importa muito refletir nessas questões de justiça divina. Um outro grupo é um grupo que tem visões incompletas acerca da justiça divina. Um grupo que ainda está aferrado aos princípios da lei. E quando eu me refiro aos princípios da lei, estou me referindo aos princípios da lei ainda mosaica. A lei do olho por olho, do dente por dente. Visões incompletas, equivocadas. Esse seria o segundo grupo. Um terceiro grupo seria o grupo de pessoas de mentes arejadas, que já parou sim para questionar sobre essas questões de justiça, só que, em razão da mente arejada, não encontrou racionalidade diante da forma pela qual a justiça divina era pregada. Por causa da irracionalidade da forma que se pregava. Então esse é um quarto grupo. É um grupo de céticos, um grupo que é composto mais por materialistas e ateus. E o quarto grupo é um grupo também que se questionou, se preocupa em querer compreender. Talvez tenha passado pela fieira do terceiro grupo, do ateísmo, mas se deparou com informações mais racionais acerca da justiça divina. Mais racionais, que são as informações trazidas pelo Consolador prometido por Jesus, pela doutrina espírita. E aí começou a compreender a questão da justiça divina. Saiu do terceiro grupo, foi para o quarto grupo. Então podemos dividir a humanidade geralmente em 4 grupos acerca do entendimento da justiça divina. E a forma como se entende afeta nos nossos comportamentos. Porque aquele que tem visões incompletas, ele tende a querer executar a lei de justiça, na maioria das vezes, pelas próprias mãos. Porque o criminoso pode, de última hora, arrepender dos seus atos, mas aqueles milhões de atos cometidos antes do arrependimento, talvez poderia sair impune. Então vamos procurar a justiça através das próprias mãos, com punhos de ferro. Outros que não questionam essa questão de justiça, deixa a vida me levar, é os que estão ainda adormecidos. Então, a conduta vai ser conforme as suas inclinações morais mesmo, as suas más inclinações morais. Aquele outro grupo que buscou voluntariamente a orfandade paterna, que buscou o ateísmo, se ideologicamente ele não acredita em Deus, por questões racionais,
Isso desencadeia uma série de conduta, de atitude, porque ele não pensa na lei de causa e efeito. Não pensa nem sequer na lei de olho por olho, dente por dente, como se pensava antigamente. Não tem nada que o freie em termos de comportamento, a não ser a lei dos homens. Nada que o freie. Não eleva o pensamento a Deus para poder fazer uma prece, a prece que tanto nos ajuda. Eu não estou falando no sentido poético, nem religioso, estou falando no sentido científico mesmo, mecânico. Então, olha como afeta o comportamento. E aquele que já tem uma visão mais completa, mais justa, mais conforme a sã razão, este, ciente dos mecanismos de redenção, já procura ser mais cauteloso, ou deveria procurar ser mais cauteloso nas suas ações, mais misericordioso. Olha só como isso afeta dia a dia o nosso comportamento, a forma como se entende a justiça divina. A ideia de Deus, ela tem sido oferecida por pregadores bíblicos como se ainda vivêssemos aquela fase agrária da antiga civilização judaica. Como se ainda vivêssemos aquela época. Um Deus antropomórfico, um Senhor com básculos em punho. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, lá está informando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Como é que nós, seres infantis, compreendemos ou buscamos compreender esta passagem? Se nós nos olhamos no espelho todos os dias e nós visualizamos uma criatura de carne e osso, 4 membros, cabeça, olhos, ouvidos, e Deus nos criou a nossa imagem, a sua imagem e semelhança, nós somos conduzidos a raciocinar, a perceber que Deus provavelmente se parece muito com nós, por conta de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Justamente porque nós nunca cogitamos a possibilidade de nós sermos espíritos imortais. Nós nunca nos vimos como espíritos imortais. Nunca nos enxergamos dessa forma. Porque nós não somos seres carnais que um dia vivenciaremos uma experiência espiritual. Nós nunca vimos de outra forma. Nós somos antigos seres espirituais que, por necessidade de evolução, vivenciamos inúmeras experiências carnais. Só que nós não enxergamos ainda dessa maneira, né? Por conta disso, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. À nossa imagem e semelhança. Por nós termos criado um Deus à nossa imagem e semelhança, porque se eu me vejo ser humano, Deus também deve o ser. Por consequência disso, eu emprestei a esse Deus as minhas imperfeições. Uma coisa natural. Se eu sou rancoroso, vingativo, punitivo, se eu ainda guardo mágoas, Deus também deve ser. Seguindo esse raciocínio, fica fácil admitir uma lei de justiça divina através da punição. Através de um processo de vingança. Se não cumprir a minha lei, vai para o inferno. E de lá nunca sairás. Vai sofrer por resto da vida. Fica fácil admitir por conta desse raciocínio. Por conta do Deus que eu criei na minha cabeça. E aí, isso desencadeia toda uma distorção da lei de justiça. Toda uma distorção. Nós sabemos que o espírito evolui. Todos nós evoluímos espiritualmente. Então não é possível hoje continuar apresentando um Deus da forma que se apresentava há 3.600 anos atrás.
Porque o Deus que era apresentado há 3.600 anos atrás, aquele Deus que consta no Velho Testamento da nossa Bíblia, os seus atributos, os atributos de Deus de 3.600 anos atrás, era de um Deus temível. Mas por que Moisés criou essa imagem do Deus temível? Porque não havia outra forma de domar as mentes bárbaras daquela época. As leis dos homens não seriam suficientes para isso. Por isso foi criado essa imagem desse Deus temeroso. E ainda hoje nós vemos muitos irmãos falando que devemos ser tementes a Deus, por ter uma imagem de um Deus temível. Mesmo depois de Jesus, séculos depois de Moisés, tendo vindo trazer a lei de amor, um Deus amoroso, na parábola do filho pródigo. Mas isso pouco importa, porque aqueles que estão ainda aferrados aos princípios da lei mosaica, têm mais afinidade de considerar o Deus temível. Devemos ter medo de Deus. O homem de mente arejada não consegue amar um Deus temível, rancoroso, punitivo, justamente porque são atributos pouco admiráveis. São qualidades nada admiráveis. Ou alguém aqui admira o comportamento de Hitler, que era uma pessoa temível? Ai de quem não cumprisse com suas ordens, era torturado e ia morrer. Admira essas qualidades? Como é que é possível nós amarmos alguém cuja qualidade não admiramos? Mas naquela época, 3.600 anos atrás, não tinha outra forma de domar as mentes bárbaras daquela época. Porque se alguém me feria, eu me sentia no direito de ferir não apenas o meu agressor, mas de matar toda a sua família. Então, naquela ocasião, foi necessário criar a lei do talião, a lei do olho por olho, dente por dente, que não é uma lei de Deus. Foi uma lei necessária da época, mas não é uma lei de Deus. É uma lei marginal à lei de Deus. Marginal à lei de Deus. Séculos depois, quando o homem já não estava mais com a mente tão bárbara quanto da época de Moisés, que viveu 1.600 anos antes de Jesus, Jesus achou por bem que a espiritualidade estava um pouquinho mais amadurecida para poder atualizar o código de conduta moral. E veio trazer a lei de amor. Principalmente através da parábola do filho pródigo. Porque na parábola do filho pródigo, Jesus poderia ter colocado a mãe, seria o mais natural, a mãe aguardar o filho arrependido. Não é verdade? Mas ele colocou a imagem de quem? A imagem do pai. A imagem do pai que perdoa, que acolhe. Não é verdade? Pois bem, os materialistas, na defesa da ideia da inexistência de Deus, eles apresentam argumentos muito coerentes para o homem de mente arejada do século 21. E não poderia ser de outra forma. Caso contrário, não se teria pessoas racionais, inteligentes, consorciando-se com tais ideais. Ideologicamente, mais da metade da humanidade não acredita em Deus. Ideologicamente, mais da metade da humanidade é ateu. Por falta de coisa melhor, eu, cristiano, fui ateu por muitos anos, até conhecer e compreender os inquestionáveis argumentos trazidos pela doutrina espírita. E muitos agem dessa forma.
Não obstante as comprovações científicas acerca da existência de Deus, inúmeras criaturas existem ainda que, por falta de instrução, por pura ignorância, ainda pactuam com a ideia da orfandade. Ainda pactuam com a ideia da inexistência de Deus. Os ideais que eu defendia, quando ateu, para justificar a minha descrença na divindade, todas elas eram pautadas em informações que me eram apresentadas por pregadores bíblicos acerca de Deus e de sua justiça. Todas elas. A doutrina espírita surgiu para contrapor, ponto a ponto, todos esses ideais. Ponto a ponto. E o propósito desta contraposição, ou destas contraposições, porque são várias contraposições em vários pontos, não era e não é a de transformar um descrente em homem crente, mas o de transformar o descrente em homem sábio. Sábio no sentido de homem que compreende. Porque existe uma grande diferença entre crer e saber. Porque aquele que crer pode um dia ser visto a descrer, ser obrigado a descrer, para não se passar por ridículo. Já aquele que sabe, não tem como voltar atrás. Aquele que compreende, não consegue voltar atrás. Vocês conseguem fazer um esforço agora para poder descompreender que 2 mais 2 é 4? Do ponto de vista matemático, né? Por mais que se esforce, dá não. Independente do que te falem, matematicamente 2 mais 2 na sua cabeça é 4, você não consegue compreender de outra forma. Porque você aprendeu, compreendeu, não foi ninguém que te falou. Você não está seguindo nenhum manual, código, roteiro. Você aprendeu e compreendeu. Então, quando se compreende, a gente adquire sabedoria. É esse o propósito do estudo dessa noite. Adquirir compreensão. Adquirir compreensão. E quais eram os pontos que eu defendia, quando ateu, para justificar a minha descrença? Os pontos que eu defendia e os pontos que os ateus defendem hoje. Aqueles materialistas que ainda não tiveram acesso, por questões de opção, não tiveram acesso às informações contidas e apresentadas pela doutrina espírita. Vamos ver ponto a ponto. Ora, se Deus é onipotente, se Deus é soberanamente bom, por que Ele permite que soframos tanto? Porque quem é onipotente pode tudo. Quem é soberanamente bom, é estranho permitir o mal. É estranho. Não é verdade? Se Deus é soberanamente justo, porque Ele distribui os sofrimentos de forma tão desigual entre as criaturas? Seria Deus mais misericordioso do que nós, criaturas imperfeitas? Se você fosse distribuir imperfeições entre seus filhos, você escolheria qual filho você sofreria mais? Seria capaz? A mente arejada pensa nesses pontos, nessas questões. As leis criadas pelos homens, elas orientam que cada um pague pelos seus próprios erros. Você abre o Código Penal, os legisladores criaram aquelas leis onde cada um deverá pagar pelos seus próprios erros. Se na lei de justiça, criada por Deus, cada criatura fosse responsável pelos seus próprios erros, o que teriam feito de errado? Por exemplo, os anencéfalos,
os microcéfalos, que nascem com microcefalia, os cegos, os paraplégicos e os tetraplégicos de nascença. O que teriam feito de errado essas criaturas para merecerem tanto sofrimento? Seriam então as leis de Deus mais falhas que as dos homens? Porque a lei dos homens fala que cada um vai pagar pelos seus erros. Na lei de Deus, a criatura que nasceu cega está pagando pelo erro de quem? Se for afirmar que é pelo erro de um antepassado, e for considerar que esse antepassado é uma outra criatura que não ele, que Deus é esse? Melhor não acreditar nesse Deus. Você, aqui na lei dos homens, seria capaz de pagar pelo erro de uma outra pessoa? Você seria preso porque outra pessoa roubou ou matou? Deus faria isso então com seus filhos? Ele que é infinitamente justo? Outro ponto. Se Deus é infinitamente misericordioso, por que Ele condenaria a maioria dos seus filhos ao fogo eterno do inferno? Eterno no sentido que a maioria das pessoas entende de eterno mesmo, para sempre. Não no sentido de tempo indeterminado. Porque a maioria interpreta o eterno bíblico como um para sempre, e não tempo indeterminado. Né? Se Deus ele é infinitamente misericordioso, por que Ele ia condenar a maioria dos seus filhos ao fogo eterno? Sem chance de arrependimento. Já era. Acabou sua chance de se arrepender. Você teria coragem de deixar um filho seu de castigo em cima do milho? Ou pior, no forno, micro-ondas? Sofrendo e queimando ali eternamente, sem nunca desligar o micro-ondas? Por conta de um erro? Ou de vários que seja? Mesmo que ele grite: papai, eu me arrependi, eu me transformei por conta dos meus erros, eu tenho certeza disso, porque o arrependimento transforma a criatura. Você ia olhar para o micro-ondas e falar: tarde demais, meu filho, você já venceu o seu tempo, porque o tal juízo final já passou, você vai ficar aí sofrendo. Você teria esse coração? Quem tem filho aqui consegue imaginar o seu filhinho dentro do micro-ondas? Ou no forno mesmo, caseiro? Chega a dar arrepios, né? Seria então nós mais amorosos e mais misericordiosos que Deus? A mente arejada do homem do século 21 consegue, cabe ainda no imaginário humano esse tipo de Deus? Após o juízo final, outro ponto, após o juízo final, como é que poderia, por exemplo, uma mãe que foi absolvida e foi para o céu, para ser feliz, abundantemente, eternamente, como poderia essa mãe gozar de plena felicidade, ou de alguma felicidade que seja, sabendo que o seu filho condenado se encontra sofrendo no inferno? Como poderia? A mãe foi absolvida, seu filho foi condenado, ou vários deles. É possível essa mãe ser feliz? Ou vice-versa, o filho absolvido e a mãe condenada ao inferno? É possível? Como conceber esse tipo de justiça? Não tem como conceber. É inconcebível. Se Deus, Ele não cria nada ao acaso, nem de inútil, por que razão Ele criaria seres que após o juízo final seriam absolutamente inúteis, seja na condição de absolvidos, seja na condição de condenados? Porque se absolvidos, vai ficar prostrados aos pés de Deus, louvando-o e adorando-o. Se for condenado, vai ficar chorando nas chamas do inferno. Inútil, tanto um como o outro. Inútil. Admitir
que Deus poderia ter criado algo de inútil, Ele não seria Deus, seria qualquer outra coisa, porque Deus não cria nada de inútil. A mente arejada do século 21 raciocina e pensa dessa forma. Se Deus, em sua soberana justiça, nos criou todos iguais, por que razão somos tão diferentes uns dos outros nos aspectos intelectuais e morais? Porque é nítido. Tem dois irmãos que têm o mesmo pai, a mesma mãe, estão inseridos numa mesma sociedade, frequentam a mesma escola, têm a convivência com os mesmos amigos. Um, desde pequeno, demonstra uma bondade sobrenatural, e o outro demonstra uma conduta diabólica. Como explicar? Como explicar à luz da razão? Porque se for fugir à razão, é porque um está sendo tentado por diabo e o outro não. Aí já fugiu a racionalidade. Como explicar à luz da razão? Por que Deus dá mais talentos a um do que para outros? Umas criaturas que têm um dom de cantar, canta e ganha dinheiro. Outros que, pelo amor de Deus. Uns que têm mais facilidade para aprender, outros têm mais dificuldades, mais limitações. Mas por que Deus deu mais talentos para um do que para outros? Você, se pudesse distribuir talentos entre os seus filhos, distribuir de forma desigual, seria capaz? Se fora da igreja não há salvação, como sempre nos foi informado, ideal que sempre abraçamos, se não nessa, em encarnações passadas, com certeza. Se fora da igreja não há salvação, por que Deus permitiria que milhares de seus filhos, diariamente, hora a hora, nasçam em lares, em famílias, onde jamais se ouvirá falar em Jesus Cristo, onde jamais frequentará uma igreja, uma família muçulmana, por exemplo, uma família de indígenas? Fora da igreja não há salvação. Então quer dizer que se tivesse uma competição onde quem ganhar está salvo, quem perder vai para o inferno. Você tem 2 filhos, você colocaria um filho a 1 metro da linha de chegada e o outro a 1 quilômetro e falar, já, está contando o relógio. Os 2 nasceram no mesmo dia, está contando o relógio. Quem é que tem mais chance de ser salvo, entre aspas? O que está a 1 metro da linha de chegada? Ou que nasceu numa família cristã, que vai ser crismado, batizado, vai fazer catequese, etc. Vai ter as instruções evangélicas. Ou outro que nunca nem vai ouvir falar de Jesus Cristo, nunca vai pegar numa Bíblia. Mas Deus permitiu, porque Deus tinha 2 filhos para criar. Hoje, dia 27 de novembro de 2016. Estou atrasado 1 ano. Vai nascer 9 horas da noite. Um vai nascer na família cristã, o outro vai nascer na família indígena. Que Deus justo, né? Um nunca vai ouvir falar de Jesus, o outro já vai nascer ouvindo falar de Jesus. A primeira frase que vai ouvir, que Jesus te abençoe. Por que Deus então escolheu um para nascer tão distante dessa realidade cristã? Injusto. Que Deus injusto, né? Ele está mais para monstro, né, do que para pai. Não é verdade? Então são esses questionamentos. Jesus, quando afirmou, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Jesus, ao afirmar essa frase, ele estaria acusando Deus de inconsequente por continuar a criar criaturas praticamente condenadas ao inferno? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quer dizer o quê? Que de cada 10 filhos que eu criar, 9 está perdido mesmo. Esse é fato. Na parábola de festim de bodas que Jesus narrou, deixou bem claro, isso é fato. Não tem o que se discutir, é estatística. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Se um médico chegasse para você e falasse, de cada 10 filhos que você tiver, 9 vai ser doente, vai sofrer como se tivesse um fogo ardendo a pele,
E tem uma outra doença mais grave ainda que vai vir com ele. Ele não vai morrer nunca. Ele vai ficar sofrendo assim para sempre. Um vai estar sem sofrimento nenhum, feliz. Você teria capacidade, coragem de colocar filho no mundo, sabendo que a ciência falou para você, se você tiver filho, 9 vai sofrer, 9 vão sofrer, um vai ser feliz. A sua sensatez não falaria, vou fazer uma vasectomia. Não vou ter filhos, porque eu vou sofrer junto com eles. Na verdade, você é pai, você é mãe. Se você usaria a sensatez para não colocar mais filhos no mundo, já que você, sabendo que a maioria vai sofrer, então quer dizer o quê? Que Deus é inconsequente, porque mesmo sabendo que a maioria vai para o inferno, Ele continuou criando. Não é muita irracionalidade? E estaria sendo Jesus incoerente, porque com essa frase Jesus estaria sendo inconsequente, acusando Deus de inconsequente. Mas estaria sendo Jesus incoerente por antes dessa frase, antes dessa afirmativa, ele ter afirmado que nenhuma de suas ovelhas se perderia? Antes, no primeiro ano de pregação, ele falou que nenhuma de suas ovelhas iria se perder. No último ano de pregação, pouco antes dos tormentos do Calvário, ele fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ué, Jesus, você falou 2 anos atrás que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Como é que você fala agora que muitos são chamados e poucos escolhidos? Você estava me enganando? Então Jesus estava sendo incoerente? São esses os questionamentos que os materialistas fazem. Então, por uma questão de racionalidade, de raciocínio lógico, é melhor não acreditar nesse Deus. Aí vem para aquele grupo 3. Não vou acreditar por essas razões. Por falta de coisa melhor. Eu me preocupo com essas questões. Isso alguém do terceiro grupo. Eu me preocupo com essas questões porque eu sofro também. Seja materialista, seja não materialista, seja espiritualista, não importa. Todo mundo aqui na Terra sofre. Sofrimentos de alguma natureza. Do berço ao túmulo. E depois dele também. Então ele se preocupa com essas questões. Só que a explicação para o motivo do sofrimento, para a justiça de Deus, é que era absurda. Então é melhor não acreditar nesse Deus. Ideologicamente eu prefiro não acreditar. Eu prefiro ser ateu. Por que ideologicamente? E não na prática. Porque o sentimento da existência de Deus é inato. Eu sei que existe um ser supremo. Mas não é esse que se prega. Seria absurdo. Seria absurdo. O mal existe? O mal existe? Sim ou não? Existe o mal? Deus é a representação do bem pleno? É, né? Se Deus é a representação do bem pleno, quer dizer que onde existe o mal, existe o bem? Sim ou não? Onde existe o mal, existe o bem? Existe o bem onde existe o mal? O mal não é o oposto do bem? Se o mal é o oposto do bem, então onde existe o mal, não existe o bem. Não é verdade? Então quer dizer que Deus não está onde está o mal? Se Deus não está onde está o mal, Deus então não seria onipresente? Deus é onipresente? É. Mas Deus está onde está o mal? Deus é o bem. Deus está onde está o mal? Deus criou o mal? Olha o raciocínio. Se Deus é onipresente e Ele não está onde o mal está, Ele não pode ser onipresente. Se Ele não está em algum lugar, Ele também não é o quê? Onisciente. Se Ele não é onisciente, Ele não pode ser onipotente. Porque como é que Ele vai intervir sem conhecer? Sem saber? Ninguém pode intervir sem saber. Então, se a gente admitir que existe o mal, olha só, se admitirmos que existe o mal,
nós estaríamos admitindo que Deus não é onisciente, não é onipresente, tampouco onipotente. Por raciocínio lógico. Concorda? Então, o que é o mal? O mal é uma palavra que existe no dicionário, então ele é alguma coisa. O que é o mal? A ausência do bem. É isso? Se ele é a ausência do bem, ele é a ausência de Deus, porque Deus é bem em plenitude. Então, não convence. A oposição do bem, Deus também não está presente, porque se Deus está aqui, existe uma coisa do lado oposta, onde ele não está, que é o mal. Também não convence. O que é o mal? Através do livre-arbítrio, pratica-se o mal. Bacana, mas o que é o mal? Difícil essa questão, né? Difícil essa questão porque a gente pouco estuda o livro dos Espíritos. O mal é simplesmente a ignorância do bem. Ignorância do bem é diferente de ausência do bem ou de oposição do bem. Simplesmente a ignorância do bem, nós estamos afirmando que o bem está ali, mas não consegue se enxergá-la. Não é verdade? Deus está numa bala do revólver que atinge a cabeça de uma criança de 2 anos. É o mal, né? Saída da arma de um criminoso. Está? É o mal. Sabendo-se que o bem, que o mal é a ignorância do bem, quer dizer o quê? Somos forçados a admitir o quê? Que o bem está ali, apenas não enxergamos. E quando a gente fala isso, parece que soa absurdo para a mente infantil, para os seres infantis como nós ainda somos. Como que Deus pode estar presente num ato tão criminoso, tão malvado? Não é verdade? O câncer, a AIDS, Deus está presente? Na miséria, na fome africana, Deus está presente? Questão 120 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta do Espírito da Verdade, do Consolador que Jesus prometeu nos enviar. Enfim, resposta do próprio Jesus, quem endossou toda a obra. Pela fieira do mal? Não. Pela fieira da ignorância. Pela fieira do mal? Não. Pela fieira da ignorância. Da ignorância. Por não conhecer, eu pratico o mal. Por não saber, eu pratico o mal. Mas como é que entende essa questão de que o mal está presente no bem? Mateus, capítulo 7, versículo 8. Onde Jesus disse: é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Poucos compreenderam. Na época de Jesus, 2 criaturas em especial, marcantes, não compreenderam: Nicodemos e Tiago Menor. Porque Jesus estava tentando explicar para Nicodemos os mecanismos de redenção. Tiago estava ouvindo. Depois Tiago, a sós com Jesus, falou: mestre, eu não compreendo esse mecanismo. Porque se um criminoso matou, lá na frente, numa próxima existência, ele há de ser morto por um outro criminoso. Isso não vai acabar nunca. Era isso que Tiago não compreendia. Porque Tiago estava aferrado aos princípios da lei, que era o olho por olho, o dente por dente. Assim como Nicodemos, por isso respondeu Jesus: até tu, Tiago, procedendo como Nicodemos, por um acaso esqueceu do primeiro mandamento da lei mosaica,
amar a Deus sobre todas as coisas, como poderá você amar a Deus ferindo uma outra criatura? Tentou explicar Jesus, mas Tiago não compreendia, porque estava aferrado aos princípios da lei. Mas como compreender aquela fala de Jesus que está em Mateus, e que está em Lucas também, capítulo 8 de Lucas, versículo 1. É necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Estatística. Por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos. Toda vez que eu me arrumo, ela quer sair comigo para passear. Se eu tivesse que fazer uma aposta, amanhã, quando eu me arrumar para sair, eu vou apostar que ela vai pedir para passear ou que ela não vai pedir para passear? Probabilidade. Se eu matei alguém com um tiro no coração, numa próxima existência, eu vou ter que ser assassinado com um tiro no coração, não é isso? Aí eu vou ter que ser reencarnado em qual meio? No meio, lá na Suécia, onde praticamente não tem assassinatos? Probabilidade. Eu vou te colocar no meio, numa circunstância onde muito provavelmente você será assassinado. Mas na hora de puxar o gatilho, o criminoso tem a opção, tem o livre-arbítrio de não puxar? Ai daquele através do qual vier o escândalo. É óbvio que tem, porque Jesus já tinha orientado dessa forma. O escândalo é necessário, porque ele vai ter que morrer com um tiro no coração, certo? Mas não necessariamente o assassino, para poder se fazer cumprir a lei, a expiação, terá que puxar o gatilho. Naquele momento, na hora H, ele pode se arrepender. Não, eu sou uma pessoa boa agora. É pouco provável que isso aconteça, assim como é pouco provável que minha filha de 2 anos não peça para ir comigo passear. Mas pode acontecer. Se isso acontecer, a lei não vai ser cumprida? Vai. Numa outra circunstância, talvez até no outro dia. No assalto ao carro, vai tentar roubar o carro, vai ser assassinado. Ele vai resistir. Mas toda criatura tem, no momento, na hora H, a oportunidade de não praticar o mal. Toda criatura. É isso que Jesus quis dizer. Então, muito bem. Nestes 10 minutos restantes, vamos compreender mais ou menos como é que se dá a questão do mecanismo de redenção. Eu pratiquei o mal, por infantilidade. O que é pecado? A semântica da palavra mesmo. O que é pecado? É quando a gente pratica alguma coisa errada. É quando nós transgredimos uma lei de Deus. Está tudo certinho. Mas qual a semântica dessa palavra? Errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Uma criatura está perdida numa cidade grande, o GPS quebrou, está perdido. Qualquer pessoa que percebe que uma pessoa está perdida, é natural o quê? Que ela busque orientar a pessoa, por caridade, não é verdade? Está perdida. E isso é natural, né? Pecado, errar o alvo. Eu me perdi na cidade grande, eu errei o alvo da saída, para poder sair daquela cidade. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Por ignorância, por infantilidade, eu estou errando o alvo. Só que na maioria das vezes, ao invés de nós compreendermos a criatura que erra o alvo, ao invés de estender a mão e ajudar, o que nós fazemos? Cometemos uma irracionalidade. Julgamos e condenamos aquele que perdeu o alvo, ou que pecou, que cometeu pecado. Quando nós erramos o alvo várias vezes, nós podemos adquirir uma doença psicótica. Podemos adquirir. E aí nós nos engessamos na sombra, nos equívocos. E aí nós cometemos atrocidades. É quando nós vemos aí estupradores, quando nós vemos assassinos a sangue frio, cruéis, que se engessou muito de tanto errar o alvo. Se engessou no mal. Quando nós paramos no sinal e vemos um irmão mutilado, sem pernas, nós nos compadecemos, nós somos solidários com a dor do irmão? Nós costumamos ser, né?
Mas, normalmente, quando nós nos deparamos com uma pessoa psicótica, nós costumamos não agir da mesma forma. Porque a pessoa psicótica nada mais é do que um mutilado mental. Diante do mutilado físico, eu me compadeço. Diante do mutilado mental, eu apedrejo. É normal. Até entre os religiosos. Esse vai para o inferno. Você vê um estuprador na televisão, né? Esse vai para o inferno. Um corrupto, então, que está na moda, né? Julgar político. Político, criminoso de ordem qualquer, está apenas errando o alvo. Muito bem, eu errei. Desencarnei. Estou livre do meu corpo. Meu corpo serve para mim como inibidor da culpa. Porque a culpa existe. Eu estou sentindo ali um peso na consciência, mas não estou sentindo a dor moral. Eu desencarnei. Vou sentir a dor moral com todo o seu peso. Essa dor moral vai me conduzir ao arrependimento sincero. O arrependimento sincero vai me conduzir a uma programação expiatória. Eu vou implorar a Deus para sofrer o que eu fiz o meu irmão sofrer. Então quer dizer que eu vou sofrer exatamente o que o meu irmão sofreu? Sim ou não? Não. Não, porque Jesus trouxe uma atualização do código de conduta, onde ele disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Então eu tenho a oportunidade de, com a prática do bem, pagar os meus pecados. Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele diz que a expiação, que o sofrimento é medida de expiação apenas para os corações endurecidos. O sofrimento só é medida de expiação apenas para os corações endurecidos. E aí, sempre que eu passo por um processo expiatório, ou vejo outro passar, eu me pergunto: onde é que está o endurecimento no coração daquela criatura? Na agressividade, na hipocrisia, no cinismo, na ambição, no apego à matéria, na falta de resignação diante do sofrimento? Porque se nós amolecermos os nossos corações com a dor que nós estamos passando e aprendermos a lição, naturalmente iremos praticar o bem. E praticando o bem, naturalmente iremos diminuir o peso da pena. Porque imediatamente, a pena será congelada. Porque nós demonstramos uma reação no bem, a pena é congelada. O amor cobre uma multidão de pecados. Então foi isso que Jesus quis dizer quando falou: o escândalo, é necessário que o escândalo venha ao mundo, porque a gente precisa passar por processos expiatórios. Vai continuar havendo sofrimentos em mundos de expiação e prova, sempre. É a finalidade desse mundo. Só que o sofrimento que busca corrigir o homem, e não o sofrimento sem explicação, por que um sofre tanto e outro sofre tão pouco. Por isso dizia Joana de Anjos, que a dor é a bênção, é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos, porque nós costumamos enxergar a dor como coisa ruim, miséria, aperto financeiro, isso tudo é bênção. Nós não conseguimos enxergar assim por infantilidade espiritual. Nós acreditamos que bênção são valores amoedados, muita saúde. Normalmente quando nasce uma criança, né, que vem com toda a saúde do mundo, isso é uma bênção, né? E se nascer sem saúde, não é bênção? Normalmente nós não enxergamos assim, né? É bênção. É processo de refazimento. Processo de refazimento. Processo regenerativo de algo que foi degenerado no passado. Quando compreendemos dessa forma, nós percebemos que Deus é infinitamente justo, sim, que não existe falha nos mecanismos de justiça de Deus. O homem é que falhou na interpretação da justiça de Deus, mas a justiça de Deus é uma lei imutável, e na justiça de Deus existe sempre a misericórdia, porque se nós fôssemos pagar tudo o que nós devíamos a Deus, não seria possível. Não seria possível. Nós enlouqueceríamos.
Porque misericórdia não é exceção. Misericórdia é lei. É lei, não é exceção, não é graça divina, é lei. Lei. Para a nossa idade espiritual, nós necessitamos dessa misericórdia para conseguir pagar o que devemos. Necessitamos. Muito bem, à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos adquirindo, nos assenhorando mais de nossa existência. E à medida que nós vamos nos assenhorando dessa existência, nós vamos adquirindo consciência, percepção do que é certo e do que é errado. Na idade espiritual em que nos encontramos hoje, nós já temos percepção suficiente para conseguir executar o que é certo. Só não executamos ainda, não é por falta de esforço. Adivinha, é por falta de quê? De vontade. De vontade, não de esforço. Porque no livro dos Espíritos fala que os esforços seriam insignificantes. Ou seja, praticamente não se teria esforço. Então, que o nosso bom Deus, que o nosso Mestre Jesus nos auxilie para que nós, através do nosso ato voluntário, busquemos mudar de afinidade, mudar de vibração e querer verdadeiramente mudar de conduta. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.